Vem muita cotação para a gente de carga assim, sem a informação. Às vezes o próprio cliente não tem, não sabe informar que tipo de equipamento que ele quer, não sabe informar qual é o tipo da mercadoria. Ele simplesmente vem pedindo uma cotação Xangai Navegantes. Então, assim, como que a gente vai efetivamente ajudar se a gente não tem o básico da informação? Gente, parece brincadeira, mas avisem seus clientes novos, aqueles que não têm experiência, que tem que devolver o container. Se o cara nunca teve radar na vida, avisa isso, cara, pelo amor de Deus. Sim. É óbvio pra gente, mas não é pra todo mundo, cara. Acho que é legal também falar um pouquinho do peso também, da mercadoria, né? Que a gente já falou no começo, mas eu acho que frisar bem por a questão de legislação, né? Informar menos no DL pra passar, menos, né? Esse é o ideal, né? Daqui a pouco a minha mãe ela nem sabe. Ela não sabe? Ela vai ficar surpresa, vai ficar tão feliz. Nossa fã. Como é que é o nome dela? Lisa. Beijão, Lisa. Continua aí curtindo e mandando pro pessoal que tu tá ajudando a gente a conseguir novos seguidores. Quando ela sabe que eu vou gravar o podcast, ela fica aí, quando vai postar? Isso ela não sabe. Hoje tu não falou só pra evitar a ansiedade, né? Mas isso aqui é muito bom. Vamos pra pauta então? Eu sou o Jonas Vieira. Guilherme Félix. Nayara Moraes. Robson Lamin. E vamos falar então do transporte marítimo em container. Cara, tua voz tá mais rouca que o normal, né? Frio, a chuva. Chuva. É a friagem, o sereno. Então tá bom. Era os gritos do gol do Marcílio, né? Pode ser. Comércio exterior, vendas, operação e tecnologia. Tudo isso que nos interessa vai rolar num único evento no dia 22 de novembro em São Paulo, que é o Comex Tech Forum. Vai ter presentes diversas autoridades nesses assuntos para a gente aprender mais sobre esses temas e também vai ser uma oportunidade da gente fazer um networking no happy hour que vai rolar depois. E se te interessar, eu vou estar lá presente e a Invoice é apoiadora do evento e por isso nós temos um cupom de desconto. Jonas Vieira 50 para 50% de desconto. E é bom aproveitar, porque além das vagas serem limitadas, vai rolar um happy hour depois para a gente se conhecer mais e fazer um network. O link está aqui no perfil ou me peça que eu te mando no privado. Eu te espero lá. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Mais uma da nossa série de serviços de utilidade pública. Vamos falar de um assunto um pouco mais básico, mas sempre tem muita história para contar, sempre tem detalhezinhos que a gente não está ligado. E vamos aprender mais com isso para a gente se precaver o máximo possível no transporte marítimo em container. Hoje nós vamos focar até mais no full container, vamos deixar o LCL para algum outro momento. Porque, cara, o que pode dar de bucha na rota marítima é impressionante. A gente estava, inclusive, falando aqui que estamos tendo já omissões de atracação aqui na região de Itajaí, na Vega, por causa das chuvas. E isso é um dos problemas que pode ter dos mais diversos. Então, bora com a gente nesse tema. Mas antes, como sempre, siga, curta, compartilha, já está aqui no projeto com a gente. Já sabe que é bom, ajuda a gente aí mais longe. Manda para alguém, pega o link desse episódio, manda para alguém. Manda aquele grupo de comerciante, aquele grupo de coleguinhas, alguma coisa, ajuda a gente. Nós precisamos muito desse trabalho de vocês para a gente conseguir mais gente conosco, tá? E claro, esse trabalho aqui, ele custa, ele dá trabalho, cabos queimam, vamos precisar de poltronas mais altas agora, que tem um povo aqui meio baixinho, descobrimos agora, então sempre temos que fazer investimentos. Então, por isso que a gente tem empresas apoiando o projeto. Nós temos aqui a Interfreight, a Inglobal, Logcomex, Mauá Câmbio, Allink, Get, DAT, Tax Customs, a Nowports e a Ship2Ship. E claro, tem aqui também a turma do Comércio Exterior que me ajuda nesse projeto, trazendo seu conhecimento e experiência. Então estou aqui novamente com o Robson Lamin da S Logistics, o Guilherme Félix da BM Log e a Nayara da Fast Shipping. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você. Valeu, João. Então vamos começar então com as tretas. Hoje o papo vai ser bem aberto para cada um trazer suas experiências, o que mais incomoda. Então, como a gente está falando de transporte marítimo em container, acho que a gente pode começar falando dos problemas que o próprio container pode dar, né? Primeiro que a gente não tem só um tipo de container, né? Sim. O que vocês gostariam de adicionar nisso? Posso? Não vou atravessar ninguém. Eu vejo assim, trabalhei bastante tempo com carga refrigerada. Mas tu já vai na treta mesmo, né? Tá, se é pra começar, vamos começar, né? Sugeriu o tempo. Então, assim, trabalhei bastante tempo com carga refrigerada, tenho um pouquinho de know-how nesse mercado. E ali tem muito problema que pode ocorrer. Assim, desde o recebimento de um equipamento que está em más condições, e aí teria que ficar muito alinhado para o próprio exportador já não receber esse equipamento, né? Porque às vezes os problemas que o equipamento tem são visíveis, não precisa ter muito
muito know-how, né, para ver que vem furado, que ele está com o chão já muito gasto, muito furo, muitos problemas já muito evidentes. É muito sensível, né? O reefer, né? E se fora a própria máquina do reefer, né, que ela pode dar N problemas. Então, um primeiro alinhamento aí da questão é de o próprio exportador fazer uma vistoria de como está recebendo, né, esse container, no caso, estou falando aqui da importação, né, porque nós tínhamos muito problema porque os containers chegavam aqui no Brasil e a hora que o cliente ia fazer a devolução para o terminal, vinham as cobranças de reparos, de danos, e vem as fotos, pede as fotos. E assim, visivelmente esses danos não foram causados na viagem. Eram danos que o equipamento já tinha e muitos, nítido assim, de muito tempo. Então, nosso argumento era sempre, poxa, pede para o teu exportador ter um feeling maior, ser um pouco mais rigoroso no recebimento desse equipamento. Porque se ele já recebeu, ele deu ok, ele carregou, a partir daí já assumiu o risco de estar carregando a carga num equipamento que não está em boas condições. E como eu falei também, a questão da própria máquina do reefer. Dependendo do tipo de produto que você coloca. A máquina, no caso, é o que refrigera, que mantém, né, a carga refrigerada, a ventilação toda dentro do equipamento. Então, aí também, dependendo do tipo de equipamento que você carrega, pode acontecer de ter oscilação de temperatura, porque pode acontecer algum problema na máquina, já aconteceu de desligar, e o container vir desligado uma viagem toda e chegar aqui o produto totalmente descongelado, totalmente impróprio já para consumo. Mas o navio não detecta isso? Que o container que devia estar ligado está desligado? Via de regra tem o monitoramento. Alguns navios, os mais novos principalmente, tem monitoramento online, né? Você consegue acompanhar numa tela esse tem um relatório. Esse monitoramento não necessariamente container a container, como os navios mais antigos, né? Mas temos as duas opções, né? As duas formas, aliás, né? Ou através de um painel, onde ele vai detectar qual unidade não está em posição, não está em pleno funcionamento, seja set point, ou seja qualquer outro tipo de problema. E temos o mais arcaico, que é o eletricista a bordo, checando unidade a unidade, inclusive com monitoramento dessa carga, se está no set point setado ou não, né? Que coisa confiável, né? Uma pessoa lá... Se teve divergência de temperatura também. Exato. Então, aí o que eu tinha também, alguns clientes que o produto não poderia, ou tem uma margem de oscilação de temperatura, a questão de colocar o termógrafo dentro da carga, que ele faz todo o registro da oscilação de temperatura que teve na viagem. Então, assim, já são pontos que, assim, num primeiro momento, chegou para o exportador, ele já viu que o equipamento não está em boas condições, já deveria parar por ali. Já dá para até adicionar no tema, né, do reefer, é que muito importador adora o container NOR, né, que é o reefer desligado, né. E aí tem todos esses cuidados, e até um cuidado que eu já adiciono aqui, tipo, não é qualquer carga que tu pode colocar ali dentro, porque carga com cheiro não pode, né? Sim. Carga que é muito pesada pode danificar o container também, perigosa, de modo geral também não pode, ou né? Algum tipo de carga que há necessidade de fazer uma peação. Sim. Também tem uns pregos ali, né? Não é o container mais adequado, né? Eu já tive cliente que trouxe parte de roupa, tudo confecção em container NOR, e por algum motivo ligaram o container e depois desligou e as roupas chegaram todas molhadas. E assim, não pôde aproveitar nada, porque assim, congelou, né? Fez gelo, depois ligou a água e tudo que veio dentro... mas foi roupa, o meu foi eletrodomésticos. Acho que sempre pode ficar pior, né? Sempre pode ficar pior. Acho que o eletricista lá no navio olhou lá, tomara tá desligada. Vou ligar isso aqui. Esqueceu de ligar. Mais ou menos assim. Meu Deus. E outro detalhezinho é que o espaço interno do container NOR é menor que o dos containers. A capacidade cúbica de carga é menor. É menor, então quem encher de mercadoria vai perder um espacinho, né? Exato. Eu acho que o start, basta entendermos qual o volume que nós temos para transportar, qual tipo da mercadoria, há necessidade de algum controle de temperatura ou não. Essa minha mercadoria vai estar paletizada, vai estar em caixa. Qual que é a melhor forma de eu otimizar aquele transporte? Acho que esse é o primeiro planejamento que o exportador ou o importador, dependendo quem vai estar lidando ou sugerindo, entendendo qual é a minha mercadoria. Se a minha mercadoria ela requer que eu manipule o menos possível, talvez paletizar seja o mais adequado.
Então, eu vou paletizar naturalmente com todos os controles fitossanitários, né? Já fazendo o famoso o pallet carimbado, né? Já mais um problema, Já fica mais um alerta. Já fica mais um paletiza alerta. a carga, chega aqui sem o carimbo. Sem o carimbo, daí de nada adianta todo o planejamento. Mas deixa eu voltar até no tema do container, que isso é importante. Como é que a gente sabe qual que é o container ideal para aquele embarque? Porque a gente tem, vamos lá, o dry, né, que também é chamado de tem outro nominho, né? O dry, ele tem O HC? Ele tem um HC que é o High Cube, que é um High Cube. pouquinho mais alto, né? Acho que é uns 30, 20 centímetros mais alto, né? Uns 20 centímetros mais 20 alto. centímetros mais alto. Tem o Open Top, que é o sem teto. O Flat Rack, que é sem as paredes e sem o teto. Aí tem o plataforma, que é só a plataforma mesmo, só o chão. O que eu tô esquecendo aí? Tem o reefer. O reefer, que nós Reefer. conversamos agora. O NOR, que é o reefer desligado. O flat rack pode virar plataforma. O Flat Rack pode virar plataforma, verdade. Então essas são as opções, né? Os tanques. Tanque, o isotanque, verdade, isotanque. Eu acho que primeiro, qual é a minha mercadoria? Então, se, por exemplo, estaríamos lidando com iluminação, com caixas ou com produtos mais sensíveis, que requer que eu manipule o menos possível. Então, dependendo dessas situações, eu vou escolher qual que é o container ou a forma ideal para a unitização desse container, né? Como tu bem colocaste, né, dependendo da situação, eu tenho uma capacidade menor, se eu utilizar um container NOR, talvez eu consiga unitizar menos mercadoria. E se eu utilizar um HC, talvez eu vá pagar um pouquinho mais no frete, e eu tenho essa possibilidade de unitizar um pouco mais de mercadoria. Então, nada impede, naturalmente, dependendo do tipo da mercadoria, dependendo da quantidade de carga que eu tenho, eu vá modificando, né? Ou NOR, ou HC, ou Dry Van normal, né? Era uma coisa que, quando eu trabalhei com importação de químico, fazia muita diferença, assim, se ia pegar um High Cube ou pegar um NOR, porque, cara, é mercadoria barata, né? Tu É tem que mercadoria utilizar, barata, Tem que otimizar espaço. tem que otimizar espaço. quanto mais espaço aproveitado, fazia muita diferença. Até às vezes a gente pegava o Open Top e chegar no limite do limite para não fazer a barriguinha ali, para não pagar o frete mais caro, tinha todo esse trabalho, né? E é importante, né? Até puxando pro Open Top, né? O Open Top ele é muito bom para maquinário, né? Porque você utiliza o guindaste. Mas se o Open Top ele não tiver um excesso de altura, o frete fica ainda bem mais em conta do que com o Open Top com excesso de altura, né? Interessante também adicionar isso. Esse é um tipo de situação que deve ser analisado, porque às vezes o cliente entende da seguinte maneira, né? É uma máquina, essa máquina pesa em torno de 19, 20, 22 toneladas, e eu não tenho uma empilhadeira que tenha capacidade suficiente para fazer a unitização dessa máquina via porta. Sim, então, tem que levar até o fundo do container, às vezes, né? Exatamente. Então, às vezes a empilhadeira não vai ter capacidade e o container Open Top é, de fato, mais adequado, não só pelo fato de facilidade, mas de possibilidade de unitização desse container, né? Então, seja com 20 toneladas, uma peça única, ou por exemplo, que ocorre bastante também, uma pedra de mármore, por exemplo, uma peça única, também impossibilita que uma única empilhadeira que tenha, muitas das vezes, capacidade de fazer essa unitização de maneira adequada e sem qualquer tipo de avaria na mercadoria, né? E uma vez eu testemunhei que inventaram de empurrar a carga. Por segurança, né? Isso que eu ia falar. Inventaram de empurrar a carga, tipo, eu tava em cima de um pallet, empurraram no assoalho do container, arrebentou o assoalho inteiro, assim, cara. Não, por que fizeram isso, cara? Nossa. Esse é um tipo de situação que necessariamente deve ser evitado. Era muito pesada a carga, e aí, sei lá, pegou um pedaço ali de Mais farpa altinho, e levou. Nossa, foi uma tragédia. Minha sorte é que era uma mistura de canal vermelho e quem fez a movimentação foi o Porto. Vocês vão me arrumar outro ponto. Vocês vão me arrumar outro container. Contigo. E eu vi, né? Eu falei, eu sou importador, eu vi e eu não vou assumir esse custo. Pode arrumar outro container, cara. Né? Nesse tipo de situação. Aí eu dei sorte que eu tava ali. Eu dei sorte que eu tava ali, né? Sim, porque imagina, se acontece a operação, você não tem ninguém historiando, já era. Ia ter que pagar o reparo. Briga com o exportador lá. Entra nessa briga com eles, né? O que mais, gente? O que mais vão adicionar? Mais alguma coisa de container que a gente pode falar? Vamos lá. Isotanque. Cara, isotanque tem que ter um podcast só pra isotanque, né, cara? Isotanque tem que pagar aluguel, né?
Sim. Isotank já começa aí, não é de armador, né? Você vai ter que contratar uma empresa que aluga isotank, né? Raros casos as empresas têm, como shipper owner, né? Ah, verdade. Mas não estamos falando de pequenas, né? Uhum. Até porque essa questão de reposicionamento desses containers, ele acaba se tornando caro. Se tu não tem um fluxo, de volta. não tem um fluxo de retorno, muitas das vezes é melhor fazer uma contratação, um leasing desse container. E tem que pagar depois a lavação do interior do isotank e tudo, né? Ele é caro. Tem que fazer muita conta mesmo pra ver se vale a pena. Né? Exatamente. Fazer muita conta. O que mais? Me ajudem? Me ajudem a lembrar. O que mais sobre o container? Criação da carga. Eu acho que o que o Robson falou, a questão de saber qual é a mercadoria é muito importante, porque às vezes a gente fala chovendo molhado, né? Às vezes a gente acha que, assim, são algumas coisas que são muito óbvias, mas vem muita cotação pra gente, a gente de carga, assim, sem a informação. Às vezes o próprio cliente não tem, não sabe informar que tipo de equipamento que ele quer, não sabe informar qual é o tipo da mercadoria. Ele simplesmente vem pedindo uma cotação Xangai Navegantes. Então, assim, como que a gente vai efetivamente ajudar se a gente não tem o básico da informação? Então, assim, é importante saber, assim, principalmente como a gente falou, vou carregar no NOR. Tua carga pode realmente embarcar no NOR? Qual é o risco que você vai ter na operação se embarcar no NOR? De danificar a tua mercadoria ou da tua mercadoria danificar o equipamento. Então, essas coisas é realmente muito importante. O perfil da carga, saber o que ela é, eu vejo que realmente é o start ali do negócio. Né? Parar por essa busca só de economia, né? Porque às vezes Aham. uma economia aqui hoje vai trazer um prejuízo muito grande. Principalmente nessa questão do nó, né? Porque um trago, alguma coisa que tu faça ali com o container NOR, o reefer é bem mais caro. Então acaba o reparo sendo bem alto, pode ser um prejuízo que pode trazer para tua mercadoria ou para tua importação, no caso. Sim. O fato dessa economia do NOR ser interessante no primeiro momento em relação ao transporte internacional, no segundo momento ele pode ser uma dor de cabeça, dependendo do planejamento do importador, porque na grande maioria das vezes o NOR tem um free time menor. Sim. É verdade. E tendo esse free time menor, e eu não esteja lidando com uma empresa organizada ou que vá fazer a nacionalização da carga já de imediato, isso pode trazer dores de cabeça, porque eu vou ficar mais tempo com o container e aquele valor que eu economizei lá no frete, eu vou estar pagando em demurge. E depois, no segundo momento também, a análise por parte do armador na devolução para o NOR, ela é bem mais criteriosa. Então pode haver também algumas avarias internas, ou que seja externa, inclusive no maquinário, embora levanta-se a mão e diz, eu não usei o maquinário. Muitas das vezes o armador vai pensar um palavrão, vai dizer assim, estava sob tua responsabilidade. Se faltou cabo, se o cabo está curto, se faltou peça... Faltar cabo? Acontece isso? Tipo, Acontece. faltou cabo? Sério? Já, inclusive, o cabo curto nos foi cobrado, o cabo está curto. Ok. Qual é o ISO do container e qual o tamanho para o cabo? Se tu está dizendo que é curto, Qual o padrão? qual o padrão? Deve ter um padrão. Defina curto, né? Defina curto. Sim. E não houve essa definição. Até fui buscar com alguns colegas que trabalham no reefer e todos me disseram... Como "Ah, assim bem, o agente de carga não sabe qual que é o ISO do Exato. cabo curto? Que absurdo, né, cara? Que absurdo. E até então... Porque até então pô, realmente defina cabo curto. Eu acho lindo como acontece tudo com o Marcelo, cara. Meu Deus do céu, cara. E nem eles que estão no dia a dia Sabem souberam responder. dizer, não são 3 metros, são 5 metros. Então, é lógico Com que argumento, né? Porque tá dizendo para você que tá curto, mas não sabe te dizer qual tá aí. qual é o padrão, qual é a diferença Exato. do que Então, tá aparecendo aqui. Então, são inúmeras situações que o importador tem que estar ciente de que pode ocorrer quando ele utiliza o container NOR, desde a demurge, até essas questões relacionadas à devolução Aham. do container, possíveis avarias, inclusive com a máquina, mesmo
ele não tendo utilizado como reefer, né? E falando de Murray Detention, é legal falar que, né, container não é não é embalagem. Ah, é sempre, feito muito para importante. transporte. E nem armazém, né? E, Armazém, principalmente. Né? principalmente. Depende, se tem 30 dias free time, pra mim já virou armazém. Você fica lá pegando poeira por 30 dias. Sacanagem, entendendo? Mas é muito bem lembrado isso, que ele é parte do navio. A gente aprende isso nas Sim. aulinhas de comércio exterior, que ele é parte do navio e tem que ser devolvido ao armador, né? Sim, exato. Porque eu já contei isso no podcast, mas a gente repete história isso aí. Eu tive um cliente que, ainda bem que eu liguei, eu perguntei, e aí, já conseguiu descarregar a carga? Já devolveu o container para o armador? Ele devolveu o container? Eu paguei isso tudo de frete e o container não é meu? Eu falei, cara, tu tem que devolver o container. Mas isso eu não tinha ligado. Aí veio aquela cobrancinha 6 meses Cobrança depois. básica de demurrage. Gente, parece brincadeira, mas avisem seus clientes novos, aqueles tem que que não têm devolver o experiência, container. que tem que devolver o container. Se o cara nunca teve radar na vida, avisa isso, cara, pelo amor de Deus. Sim. É óbvio pra gente, mas não é pra todo mundo, cara. E a questão O ali óbvio da tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, da cara. devolução, e a gente vê os terminais cada vez sendo mais rigorosos, digamos assim, na devolução, né? Hoje eu tenho cliente que às vezes já tem É problema muito gentil essa palavra da sua parte. eu vou ser uma pessoa educada. É isso aí. De que eu tenho cliente que vai lá, eles na área eu varri o container antes de devolver, eu fui entregar no terminal, estão me cobrando uma lavação. Então, assim, cada vez os terminais são mais exigentes. E o Nord, justamente se tratando que muito provável que ele vai exportar, vai virar um container, chegou no Brasil, vai virar um container para exportação de alimento, então, assim, eles são mais rigorosos ainda. Então, chega lá, às vezes pede uma lavação química, que também, às vezes, não sabem explicar por quê. Poxa, eu trouxe uma carga que, varri, estava toda em caixa, ou paletizado, não deixou nada. Lavação química. Tem que pagar, não consegue devolver, sabe? Então a gente volta no assunto de receber o container e olhar a qualidade do container, como foi mencionado. Gente, hoje aqui a gente tá falando de importação e exportação, tá? Se você tá exportando e receber o container, tem que fazer isso pro teu importador também. Olhar e se recusar a receber mesmo o equipamento que não está em condições, porque alguém no final do processo vai pagar por um reparo. Ou às vezes a gente chega numa situação, como tivemos nas semanas anteriores, que a gente não está podendo se dar o luxo de negar, mas no mínimo os registros fotográficos Sim. ele tem que ser realizado. Já apontar e as sugestões, talvez, até no sentido de antecipadamente a chegada da carga, já notificar o armador aqui no destino, no momento da unitização, no momento da coleta, o estado do container estava nesse momento. Ou seja, até no intuito de notificar de que já havia sido detectado esse tipo de avaria lá na ocasião da unitização, da coleta, junto ao depot na origem, e até no sentido de levantar a mão assim, eu avisei. Quando haver a cobrança, tá aqui, eu já tinha, inclusive, Inclusive tinha te o notificado. termo de falta e avaria do importador do exportador, né? Sim. Isso, só que naturalmente há necessidade de um approach muito grande entre importador e exportador. Muitas das vezes, até mesmo numa Incoterm FOB, cabe uma responsabilidade e um auxílio do exportador nesse sentido, de fazer fotos e não fotos que às vezes parecem que eram tiradas com aqueles celulares VGA. Toda quadriculada. Tem que haver uma nitidez. Sim. E principalmente focar... Tirou a noite correndo, né? Fica aquela coisa zoada, não dá para entender nada. Não dá para entender nada. Então, tem que haver uma nitidez para que facilite a contraprova aqui no destino, né? Então, o fato de haver a boa vontade, mas uma boa vontade tem que ser bem feita, né? Não de forma aleatória, para que dificulte essa defesa aqui acabava não sendo útil para nada, né? Acaba não sendo útil. Então, acaba sendo só um argumento para o armador dizendo assim, olha, infelizmente não é possível detectar essas possíveis avarias já constatadas no momento, porque de fato não estavam, né? Um outro detalhe, talvez, em relação aos depots, talvez uma observação, é que boa parte da remuneração dos depots, ele vem dessas cobranças, desses serviços. SAMAF, quer dizer. Eu ouvi falar disso, eu não vou citar fontes, obviamente, mas eu ouvi falar que eles não ganham nada para armazenar o container e a fonte deles é ficar fazendo essas cobranças malucas. Uma das fontes de receita dos depots é o handling in, handling out, né?
mas que é um valor relativamente pequeno, dado ao custo da máquina. E outras fontes de receita são essas situações que podem reparo de container, lavação, ou às vezes tu troca uma lavação por uma varredura, tu se sujeita, eu inclusive uso essa palavra, tu se sujeita a dizer assim, não, então cobra pelo menos uma varredura, mesmo sabendo que o container estava limpo. Estava em condições. Então, E ainda tem aquela pressão que eles não descem o container do caminhão, aí o caminhão fica parado. Sim, pode te gerar mais custo extra se você não aceita pagar. Então, acho que é por isso que às vezes é realmente imposto, né? Não, tu vai ter que fazer assim, senão eu não vou nem receber o teu container. Não vamos, talvez, generalizar, porque talvez temos jamais. ouvintes que são oriundos do Depot, mas essa prática, inclusive, né, que tu comentou, de não descarrega, impõe a assinatura de um termo de responsabilidade, no sentido de que eles vão analisar a posterior, se de fato é devido ou não, quando é um termo totalmente ilegal, que tu está assumindo uma responsabilidade sem ter a possibilidade de estar junto, por exemplo, numa vistoria em conjunto. Imagina se toda vez que tu for devolver o container, tu tem que estar junto, cara. Isso é impossível. Não faz sentido. Totalmente inviável. É inviável. Não, aqui no podcast a gente sempre fala, não dá para generalizar. Sim. Não estamos falando das pessoas que trabalham, estamos falando das instituições e das empresas e do sistema. A gente fala do sistema. Então, se você está passando por isso, aproveita já os comentários aqui, fala se isso acontece bastante ou não está acontecendo com você, que aí a gente vai ver o que está acontecendo. Mas eu já fiz uma publicação um tempo atrás sobre isso, que eu falei, eu prefiro passar por um canal vermelho na importação do que me incomodar com devolução de vazio. Não só porque... Cara, é mais fácil argumentar com a Receita Federal, cara. Essa é a verdade. Porque nos últimos meses, em algumas situações aqui na região, inclusive, era uma dificuldade para agendamento. Uhum. E a segunda dificuldade era tu ficava aflito se haveria uma cobrança que na visão do importador era indevida. Então tu já tinhas duas aflições após todo o processo de nacionalização. Muitas das vezes a mercadoria já estava até em fase de venda, distribuição, e tu ainda estavas com essa aflição do que ia acontecer no segundo momento. Né? O meu objetivo no podcast era a gente seguir a ordem cronológica do container, mas a gente já foi para as buchas de cara, que essa é a última coisa na importação, né? Que aí quando chega no destino, eu não tô criticando, mas é que é assim mesmo a brincadeira. Que é realmente o que preocupa a gente são esses assuntos. Devolução do vazio. Eu tava lá embaixo. Tava lá embaixo. Tá lá embaixo o assunto. Mas é importante, é o que mais está incomodando a gente mesmo no comércio exterior, né? Mas eu queria voltar pro outro assunto, que é... Vocês já tiveram muito problema com o lacre do container? Olha, eu acho que hoje menos. Eu, na minha experiência, não tive problema com lacre. Tipo, que foi informado, tava certinho e tal. Eu acho que hoje menos. Mas tem ainda. Tipo o que, assim, que tu já viu de incômodo? De não bater com um documento, beleza. Esse é mais comum de acontecer. Aí tem uns absurdos, às vezes, também. Tipo assim, às vezes o armador... Tu pegou 2 containers com o armador, eles obrigam ao... Pode ficar assim, né, de canalzinho. Ao container ter o lacre específico. Assim, pô, 2 containers do mesmo armador. E não, esse container tá cadastrado com esse lacre. Tipo, tu pegou vazio o lacre, tem que fechar, lacrar o container meu Deus do céu. com esse lacre específico pra esse container. Uhum. Aí tu já tinha lacrado o container, tem que pegar um novo lacre, uns absurdos assim acontecem, né? Uhum. E de lacre na porta errada, tu vê algumas coisas assim, né? Ah, que tem que colocar na porta certa, né? Senão não faz diferença alguma, né? Verdade. Sim, colocar na porta errada... Foi na segunda porta que abre, aí não adianta, né? Sei, bem colocado. O que eu vejo assim é mais erro, mas acho que é questão de erro humano, né? De numeração, né? Erro de digitação, falta um número, ou sobrou um número, alguma coisa assim. Que aí se paga, né? Se tiver errado no BL, se paga para corrigir isso, né? Exatamente, é correção. Aí parte, eu acho que do pressuposto de uma checagem com o exportador e dizer assim, querido, foi realmente esse lacre? Foi esse. Então desiste da vistoria e segue o baile e nem corrige. Mas, particularmente, eu penso que esse tipo de situação deve ser muito bem analisada, porque a gente falando do container como um cofre de carga, e nós temos o lacre,
que é aquilo que nos assegura de que a carga não foi, pelo menos entre aspas, assegura de que a carga não foi violada ou não houve uma tentativa de violação da carga. Aham. Então, o lacre, na minha visão, ele é extremamente importante, mesmo que haja um ok do exportador, isso deve ser sempre muito bem analisado se há uma divergência de lacre. Claro, se era um e botou um 2, ou era apenas um número 1 e colocou 2 números 1. Quando fica Então, claro que foi uma claro que digitação, foi uma né? digitação. É. Mas essa questão eu vejo como muito importante para o importador, porque muitas das vezes, principalmente se há uma seguradora envolvida, né, naturalmente compartilhar com eles essa informação, para que eles também possam dar a sua sugestão, se continua com o processo ou se pede uma desunitização ainda em área alfandegada, principalmente, né? E se houver o aval da seguradora, quando há o seguro, se houver o aval, daí sim, da sequência. Não. Mas eu vejo como mais reduzido essas frequências de divergência de lacre. Né? Aham. Eu sei, se é algum... Lacre também não tive muito problema, não. Realmente só a parte documental mesmo que incomoda. E normalmente é um lacre só, né? Eu nunca ouvi falar pelo menos não comigo, de gente colocando mais de um lacre e informando o número, né? Lá tem espaço para 4 lacres, né? Sim. Já vi em filme, né? Pra mostrar que é mega importante e tal. tirar 4 lacres. Talvez na Expo tenha mais frequência, né? Lacre CIF, lacre do armador, lacre talvez de uma... Ocorre na IMPO também, de uma classificadora que acompanhou a unitização, de uma Bureau Veritas, empresas nesse ramo, que o fato deles terem acompanhado a unitização, eles também colocam o seu lacre. Mas acho que hoje, na grande maioria, é só o lacre do armador mesmo. Mas tem outras situações que pode ocorrer na Expo, por exemplo, o lacre CIF, e na IMPO vejo uma empresa que acompanhou a unitização da unidade. Né? Ah, essa é boa que o pessoal que não manja muito de Comex sempre gosta de perguntar. As cores dos containers, tem alguma regra? Cores? Não, cores segue a cor do Eu só sei que o Reefer é branco. Armador. Eu só sei que o Reefer é branco. O resto... E que o rosa é da One. E que o rosa é da One. Isso, que o rosa é da One, verdade. O magenta. Eu ia falar, magenta, né? Magenta, não é rosa? Eu ia me corrigir já, a cor não é rosa. Eu não é sabia magenta, disso. É magenta. jacaré. Magenta, né? Tá, beleza. Mas de cor segue o padrão do armador. E outra, né? Ah, meu Deus, mas o navio é MSC, mas tem container da Maersk, da Evergreen. Cara, foda-se. Os caras não estão nem aí. Perdão meu francês, mas os caras não estão nem aí. Onde precisar de container, os caras estão se emprestando, estão nem aí, né? Não tem. E tem as joint ventures acho que tá mais vinculado ao joint. venture, né? Fica É mais- joint, né? Joint, É só só joint, joint. né? Só As joint. joint que eles fazem. Acho que está mais relacionado ao joint do que, às vezes, pode haver o que se chama de subleasing. Uhum. Se porventura eu tirei um container da Maersk, por exemplo, e embarquei num booking da Evergreen. Aham. Então, eventualmente, há essa possibilidade, ou até mesmo antes, de fazer um subleasing desse container. Não é comum, mas em determinadas situações é possível fazer um subleasing. Hoje no grupo dos resenhistas do Comex, se você quiser entrar, tá na descrição do grupo, é o grupo do WhatsApp, a pessoa perguntou lá o seguinte, como é que foi? Deixa eu lembrar bem da pergunta. Como é que ele tinha que cuidar do registro do container na importação? Aí lá eu expliquei, não. O container ele é uma embalagem, mas ele é parte do navio. E toda vez que ele entra no Brasil, ele entra automaticamente a admissão temporária de container, né? De container. Sim. Tem. Então, não precisa se preocupar com o registro de E container, hoje, a não ser que tu compre ele e nacionalize. Sim. Aí sim, né? mas se for do armador, inclusive essa admissão hoje ela é feita sobre o Syscomex Carga, que o armador lança. Se ele for vazio, inclusive, ele lança esse container com um manifesto de vazio que habilita essa admissão temporária, essa permissão por parte da Receita. Né? Se eu comprar um container, eu posso usar o meu container para embarcar a carga? Pode. Se já é dentro das normas, Sim. pode, Só né? tem que ver a política do armador para aceitar. Não vai que ser um de tipo, é container. 22 pés, né? Só para ferrar com a... O padrão, né? Tem alguns armadores que não... Pedem seus devidos certificados. Certificado. Ah, é? Não é Certificado de simplesmente ISO, né? você tenho, tá aqui, quero embarcar. Não, precisa da autorização do
né, de cumprir ali algumas etapas com o armador. Mas tu pode ter um container. Pode. Embarcar. Será que eles Se cobram de comprei. morro depois só de sacanagem também? Não duvido. E questão da numeração do container, que a Ah, gente pode comentar também. Os dígitos é questão de quem que foi responsável pela fabricação, o dono do container, né? Boa. As 3 primeiras letras. Sempre tem o U de unit. De unidade. Sério? Olha só! A gente para pra me ligar nisso, verdade. Tem a tara, que é o peso do container, né? Os 6 números e o último dígito verificador, né? Ah, ok. Tem a tara, aí tem a capacidade de peso dele, tem o volume dele também na porta. Sim. Essa eu tô tentando lembrar de cabeça agora. Mas tem uma placa lá que é bem importante também, né? Eu esqueci agora. Que é o registro, O do registro container, do né? container. Que é douradinha, né? Quem fez esse container, a data que esse container foi entregue, né? Não Uhum. data, mas o mês e ano. Aí sim tem como se fosse a identidade do container, com várias informações, as mesmas, inclusive, que estão na porta do lado direito. Também é manifestada nessa plaquinha que Aham. está do lado esquerdo, geralmente o lado esquerdo, canto inferior esquerdo. Boa, boa. Bem lembrado da porta mesmo, né? Ah, e quando acontece, nossa, isso aí dá uma raiva. Não é muito nosso controle, mas já aconteceu comigo. Que aí tu vai lá, pega o container no terminal, e aí eles colocam do lado errado no caminhão, cara. Nossa, aí tu tem que arrumar um guindaste pra tirar o container de cima do caminhão, porque, aí, gente, imagina, se tu coloca do lado errado, a porta tá virada pra cabine do caminhão, aí tu não tem abre. o que abrir. Aí tu tem que gastar com guindaste pra tirar de cima do caminhão, poder girar e tal. É inferno, cara, parece pouco. É uma coisa de nada que enche o Eu saco. confesso que essa eu nunca tinha ouvido. Eu já tá? passei por uma dessas, já. E aí tu tá lá na corrida assim, não, tem que, sei lá, Meu último Deus, dia mas do é free. uma coisa tão... Mas aí, às vezes, o terminal tá na pressa, né? Pilha e tal, vamos descarregar, vamos carregar e tal, e vai de qualquer jeito, e às vezes o caminhoneiro também não vê, acontece. Sim. E aí, na hora que chega, e aí tu tá na pilha, tipo assim, sei lá, sexta-feira, último dia de free time. Preciso... E aí chega ali, não, cara. E aí tu Tem tem que que arrumar guindaste, Mas, às esse lugar vezes- não tem. Mas às vezes isso não raras vezes pode acontecer. Quando ele vai carregar, por exemplo, por meio de um RTG, RTG? um Rubber Tire Gantry, que é aquele amarelinho que tem na porta. Ah, é o amarelinho, O tá. amarelinho. É aquele, tá. É o Transtainer, né? É um Transtainer. Transtainer, tá. Fala um pouco bonito, Robinho. Aquele que Transtainer. anda assim. né? Isso, exato. À medida que ele vai carregar o motorista, dependendo da forma com que ele para na pilha, se ele não prestar atenção, a porta vai estar de fato virada para a cabine. É verdade. Então, dependendo do local que ele vai estar vindo, né, isso pode ocorrer. Então, assim, eu acho que hoje, talvez os motoristas, pelo menos aqui no Brasil, já estejam mais... Pode cientes, passar, é é. difícil, mas pode acontecer, né? Às vezes o E caminhoneiro... às vezes até... Nem é culpa do caminhoneiro. Sei lá, eu não vejo que isso tem que ser responsável do caminhoneiro de vir, né, Mas cara? às vezes até na saída do próprio gate, digo aqui na portonave isso ocorre. Há uma checagem Uhum. e se porventura tem ocorrido isso, eles pedem para trocar, já muda. Ah, legal. Então há uma gentileza nesse sentido de não deixar sair com a porta virada Muito bom. para a cabine. Um abraço pra Portonave, que já gravou um podcast com a gente. Muito bom. Não, mas até esse caso que eu tive, acho que ele tava em alguma zona secundária, assim, da vida, e aí aconteceu isso. Meu Deus do céu. Mas tem que tomar esse cuidado também. Aí, o que mais a gente tem? Temos o canal vermelho, né? Que aí pode acontecer no porto, né? Tanto na importação quanto na exportação. Aí tem que pagar o posicionamento do container, tirar a carga de dentro. Às vezes tem que fazer o posicionamento do mapa, que a gente mencionou antes, para ver se as embalagens foram tratadas conforme as normas internacionais, para ver se tem um carimbinho. E é bom ter esse carimbo, senão tu vai se incomodar pra caramba, né? Vai pagar uns belos custos. Agora não, faz poucos meses foi atualizada a atualização sobre isso, né? Uhum. Para poder destruir, incinerar. Em alguns portos é permitido. Eu fiquei E sabendo. aeroportos. Eu tava tendo uma reunião um tempo atrás que parece que só tem uma empresa em Santos que tá devidamente autorizada Pra pra fazer fazer isso. incineração. Ainda tá assim? Eu acho que tá. Que eu saiba, eu conheço só realmente uma empresa em Santos que faz, não tenho conhecimento de outra. Outra situação é o embarque aéreo para destruição em Miami, né? Tem uma companhia aérea que acaba realizando esse tipo e faz a destruição em Miami. Né? A embarque daqui vai para Miami destruindo. Ah, meu Deus.
Já passei por essa tristeza de ter que... Porque isso é uma dor de Ter- cabeça. ter uma né? carga Ter que inteira devolver parada. pallet condenado Nossa, Que cara, uma das custo, piores... né? custo e dor de cabeça. E isso dispara bonito o custo da importação. É terrível, assim, cara. Que aí fica a carga inteira parada, às vezes por causa de uma ripa ou um pallet, aí tu tem que embarcar aéreo, fica de refém a tua carga. Que às vezes foi colocado como calço. Calço. Aham. É, eu nem tive uma precisa- dessas. Eu tive uma dessas. Ou uns toquinhos, Uhum. que Sem não... carimbo, né? Sem carimbo. Ou que talvez ele foi até tratado, mas aquele pedaço em específico não estava com o devido carimbo. E ele pode ser tratado ou conduzido como se não tivesse sido tratado. Né? Nossa, esse aí é terrível. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí tem que pegar muito no pé do exportador, né, cara? Cara, pelo amor de Deus, faz conforme as normas internacionais, tem que colocar lá na instrução do embarque, fazer isso e tal. Letras garrafais, vermelho, Uhum. neon piscando. Né? Não, fornecedor não tem que ligar, cara. Tem que ligar e perguntar, tu Explicado, tem né? experiência com isso? Tu já fez exportação? Tu tá ligado isso aqui? Por que você não, cara? Cara, é um telefone que vai te poupar tanta dor de cabeça. Tem que fazer isso, né, cara? E tem muitos agentes e muitas empresas de fora que não entendem as burocracias do Brasil, né? Então, às vezes, acho que o que a gente pede ou a instrução que nós damos é que a gente está sendo chato. Eu já tive caso de falar com o agente, olha, tem que proceder assim e tal, né? Falar dessa questão até para o próprio agente parceiro lá fora sobre a questão da documentação, do pallet e tal. E eles acharem que é uma chatice nossa aqui. E, assim, Que é um exagero, Um excesso de zelo, talvez. Chatice é chegar sem o carimbo. Isso é chatice. Então, até para isso, sabe? Deixar claro que como que tem que proceder, né? Tem que estar assim, senão é uma dor de cabeça, é custo extra. E é complicado, realmente, às vezes vai fazer uma primeira operação com um fornecedor novo, realmente a ligação vai poupar dor de cabeça, vai poupar dinheiro. E voltando ao FOB, né? Se for FOB, tu não vai ver. Não vai ver? Tu não vai ver. Cara, se o teu exportador não colaborar, mandar foto, mandar o certificado que foi fumigado, tu não vai ver nada. Se for X-Works, ainda o agente de carga vai conseguir ver, ainda consegue ajudar, tipo sim. assim, a confirmar. Tipo, não, eu fui lá, busquei e tal, paramos em algum lugar. Sim, foi em algum armazém, vistoria e tal. Aí você paga por isso, porque você tem que pagar para as coisas, tá? Não adianta pedir pra agente de carga fazer isso e achar que vai ser de graça, né, gente? Né? Tipo, porra, vocês vão colocar o de vocês na reta, Tem né? um custo que Tem um envolve custo, não, e uma responsabilidade, né? Aí tu fala que tá tudo certo e não tá. Sim. Somos parceiros, mas não instituição de caridade. Exatamente, não é Unicef. Tu não tá fechando carga com a Unicef. Tipo, pô, eles têm que ter lucro e eles têm que se resguardar, né? Sim, porque é uma responsabilidade, né? Baita Tá assumindo uma responsabilidade. responsabilidade. E eu sei que tem. Eu não vou falar por vocês, mas eu sei que tem agente de carga que não faz de jeito nenhum. Tem alguns que fazem mediante pagamento, né? Sim. Nós vamos cobrar tanto pra fazer isso, mas tem agente de carga que não faz porque é bucha. E eu entendo, tipo, cara, é bucha mesmo. Dependendo do país, dependendo do exportador, é complicado, cara. Né? País assim que é exportador, sei lá, Estados Unidos, China, Alemanha, beleza, essa turma tá ligada. Agora tu vai embarcar de um país que não tem essa tradição, ou não tem esse zelo, Sim, é difícil. é E perigoso. colocar na cabeça das pessoas a importância disso. né? Tudo que pode causar chegando aqui. Começou já na proforma, dá problema, cara, a chance de dar manhaca com esse carimbo é grande, cara. O cara começou a dar trabalho já no primeiro documento, Que é simples. que é simples. Cara, só faz aqui o que... Seria, né, o básico. Eu já tenho isso na minha cabeça. Cara, se no básico já tá incomodando, no que é sensível vai incomodar. É assim. E perca de container? Vocês já tiveram algum caso no mar? É legal comentar, né? Porque containers... Mas Cair no mar. cair no mar, de cair no alijamento, mar, assim? é. Mas como alijamento ou de simplesmente perder por não estar vapeado? Eu vou pedir pra nossa audiência você explicar a diferença. O alijamento é quando há essa intenção para evitar uma avaria grossa, para evitar algum tipo de problemas Pro navio, para o bem navio, maior. para a tripulação. Tipo assim, o container tá pegando fogo, Pegando joga fogo. isso no mar. Joga aquele querido que tá atrapalhando no mar e tudo bem. Outro pode ser uma mapeação, não foi bem apeado no terminal E soltou e e caiu. soltou numa tempestade, simplesmente uma... Fica igual um João Bobo assim, né? Exato, E aí começa a cair tudo. uma roll inteira cair. Uhum. Então, talvez... Já teve uma dessas? Já tive. É? É dor de cabeça. Até descobrir, até...
correr atrás, vai atrás do armador E perdeu o container mesmo, não. perdeu o container mesmo. Aí é foda. Acontece. Eu pior é particularmente que nunca tive. Eu ia falar, eu já tive a dor de cabeça de ficar, acho que uns 2 meses a gente pensando que tinha caído no mar, porque o armador falando que tinha, e no final das contas não tinha. Não tinha caído. Não. Tava Final no- 2 meses. Uns 2 meses acharam, tava num depot do armador no Brasil já. E cobraram demorge depois? Não. Só que Só faltava, É. né? Mas sim, sério, foi. Mas Achamos o Cheio, container, segue anexo a fatura do Eles demorge. realmente tinham, não sei o que aconteceu em sistema, tava como se tivesse caído realmente no mar, já tava o importador aqui, né, com aquela dor de cabeça e acionando seguro, e isso e aquilo e tal. Deus, cara. E os dois falaram, não, peraí, volta tudo, o container apareceu. Não, não apareceu. Não, o container tava aqui, não sei o que aconteceu e tal. Quando chegou o navio, não lembro exatamente o que tinha acontecido, mas acho que tinha saído China e tinha um tufão, alguma coisa, e realmente alguns containers haviam caído no mar e acharam que esse tava no meio. E depois acharam. A gente ficou 2 meses quase sem dormir. E se bobear, o armador até cobra a devolução do container, né? Por favor, devolver aqueles e-mails automáticos. Vão cobrar no e-mail automático, com certeza. Tá Certeza. Com certeza. Naquela listinha que eles mandam, né, dos containers a devolver, assim, olha, tem que devolver esse aqui, amigo. E no outro e-mail tem o container que é no mar. É. Caramba. Mas eu fui o único Achar caso, depois realmente muito louco, né, cara? Não, teve o único caso de alijamento nunca Aí tive. tu liga pro cliente, Nunca tu não vai tive. acreditar no que eu tenho pra te contar, né? Daí você, mas como? Contratem seguro. Mas como? Cara, contrato de seguro. 2 meses já, O então. cliente já tava assim, querida, agora taca fogo, velho. Mas agora eu já não quero mais, quero Nem sei seguro. se quer isso aí. Já tá vindo outro container. Quero Tu lembra o seguro. que era a mercadoria? Ai, eu não sei se pode falar. lembro. Não lembro. É porque eu não lembro mesmo. Eu lembro que era China. Mas foi um negócio, assim, bem... totalmente aleatório, assim. Sério, porque, assim, dá uma dor de cabeça. E chegar, contar pro cliente. E como eu falei, a gente trata sempre de clientes e clientes, né? Tem Uhum. cliente que você já sabe que é um risco inerente, né, do processo. A gente tá tratando aí de, poxa, o navio sai da China, olha o tempo que passa no mar, olha quanta coisa pode acontecer e tal. Mas tem um cara que realmente não entende. É que ele vai pensar o seguinte, né? A quantidade de containers que é transportado Sim, porque que eu fui diariamente. o Putz, sortudo. por O que que aconteceu logo comigo? eu? Né? Então, se tu explicar, e daí já vai para um outro momento que, poxa, ele já começou a aceitar que tá, caiu, vocês não têm culpa, né? Manda Que- reportagem do tufão, do... exato. Tudo tu vai juntando. Não, assim, tinha um comunicado do armador. Tinha um comunicado do armador que aquela unidade tinha caído. E aí depois não. Aí achou. Tava aqui. Passou, Maravilhoso. assim, Ótima o luto, história. sabe, várias histórias do luto, você tava Aham. até na aceitação e aí achou. Não, morreu. Tá entrando nesse assunto. E se eu quiser rastrear meu container, saber onde é que ele tá? Como é que dá pra fazer? Tem que, eu acho que ligar pra agente de carga de hora em hora. Eu acho que esse é o ideal. Bom conselho, Jonas. Bom Liga pra sua conselho. agente de carga de hora em hora e pergunta onde é que tá o container. Aí pede pra eu mandar uma fotinha no Google Maps, né? Mas tu tá falando de essa pergunta de clientes normais ou de clientes que têm... Eu tô zoando, né? Mas assim, se eu, por conta própria, quero saber onde é que tá meu container, dá pra Marine Traffic, pelo menos tu consegue ver onde é que tá o navio, né? Sim. É. Os armadores hoje disponibilizam um tracking, né? Um rastreamento. Funciona bem? Não. Depende do armador. Depende do armador. Depende do sim. armador? Depende do armador, que funciona muito bem. É. Outros não atualizam com tanta frequência. Às vezes tem um delay de informação. Não atualizam com tanta frequência, mas... Tipo 2 meses, assim, né? Tá. Caiu. É porque às vezes Mas- também não depende nem do armador, né? Depende do porto, do se ocorrer um transbordo, do logístico que passou a eu vejo- informação. Eu vejo assim, 1 ou 2 dias Sim, é um aceitável, tempo né? razoável. À medida que está previsto para embarque, ou a gente percebe que lá no Marine Traffic, o navio já zarpou há um dia. Pô, não atualizou ainda, considerando que hoje essas atualizações são feitas via DI, não são feitas manuais pelo Sim, armador. então, Então, à medida que recebe o plano 500 de... estagiários informando diariamente onde Então, estão os contatos. né? temos à medida que temos o plano de embarque, Uhum. isso já é disseminado entre as informações do armador. Naturalmente, a gente pode ter a questão de fuso, às vezes é via DI, mas o upload no sistema é feito de forma manual. Então, assim, 1 ou 2 dias eu vejo muito normal. Mas isso Mais pro do que transporte marítimo, né? Tipo assim, depois que a carga chegou, o container chegou no Brasil ou no país destino, aí não tem mais controle, né? Porque aí ele tá utilizando informações do navio, do porto, né? Mas, digo, desceu
desceu na China e foi China dentro, no interior. Aí já não tem um rastreio, não tem um GPS, Não tem um GPS. no container. Não, só tem a informação quando ele voltar e for devolvido em devolvido. algum depot. Não tem, tipo assim, comprar e pedir pra colocar naquele Localizador, container, uma coisa GPS. assim. Não sei. Não, eu já ouvi. Eu já ouvi falar isso que eu falo. Já ouvi, mas não me aprofundei sobre esse assunto, mas já... que um tempo atrás estava até oferecendo um Pois serviço é, eu acho que desses. tem dinheiro na mesa aí, hein? Mas eu não sei se realmente entrou, se estão fazendo, que teria como fazer como um tracking mais... tracking online ali, mas até no caso do Reefer eu lembro que conseguiria ver até qual era a temperatura que estava naquele exato momento, mas eu também confesso que já tem um tempo e eu não me aprofundei no assunto se realmente está sendo utilizado ou não. Deve ter no AliExpress, né? Deve ter. Joga um localizadorzinho lá. Mas pra mim tá igual o caviar. Nunca vi, só ouvi falar. É. Mas eu imagino que tem, assim. Eu já ouvi. ouvi... Tem terminal aqui na região, não vou citar não, porque eu posso estar errado, que coloca aí coloca tipo um GPSzinho da vida no container antes dele ir pra pilha, né? E talvez por Pra uma facilitar. carga Container dentro ou fora? Não, pra controlar onde é que tá o container dentro do terminal. terminal. Fazem isso, porque mas o talvez terminal é muito grande. para uma carga de um alto valor agregado É seja algo interessante. Um maquinário, né? sei lá, máquinas hospitalares, coisa de valor agregado alto, Sim. pode ser uma boa, né? Se vai interior adentro, tu quer ter um melhor rastreio, além do rastreio do caminhão. Do caminhão, sim, boa, né? claro. Aí, ó. Nós dando ideia de graça pra alguém que vai executar. É isso aí. Daqui a alguns meses a gente vai saber que... Alguém Startup ficou de rico localização de containers é lançada, não sei o quê. É isso aí. Que mais? Me dê mais umas histórias aí, gente. O que mais assim que é importante a gente tá ciente? Vamos pensar. É questão de atraso. Eu acho que nisso a gente começou falando ali um pouquinho O sobre... quê? O container não embarca no navio previsto, às vezes? Pois Acontece porque isso? no concorrente eu não tenho Nunca esse tive problema. O navio dele chega em tempo. Não, Eu acho que foi o agente de carga que deixou para trás só para priorizar É. outro cliente. Eu Não, acho mas que essa questão do atraso, a gente vem vendo, e até o que a gente comentou agora no começo, né, com a questão do tempo aqui, a Barra do Rio fechada, mas isso tem acontecido, né, em algumas rotas e alguns atrasos, alguns transbordos imprevistos que o próprio armador coloca, seja por questão operacional ou por alguma tratativa comercial, talvez, aí a gente nunca sabe exatamente, porque nem sempre eles emitem documentos, né, comunicados oficiais desses transbordos, mas é um risco também inerente à operação. E hoje a gente vê que tem algumas rotas da China, tive um processo que até nós estávamos discutindo lá na empresa dias atrás, que a rota normal, né, dessa origem para o Brasil era 40 e 50 dias mais ou menos, e virou quase 80, porque o armador foi colocando transbordos no meio do caminho que não estavam previstos. E aí, então, isso são coisas que acontecem. Então, eu acho que isso também é algo que a gente pode mencionar. aquele follow-up bonito, gentileza notar que essa mercadoria foi transbordada no porto tal, gentileza notar que essa mercadoria foi transbordada no porto. Ai, Mais ou cara. menos assim, sabe? A nova previsão de atracação no Brasil é tal data. Aí, assim, passa 2-3 semanas ao invés de chegar mais perto da data de chegar, não. É mais 2 semanas. E o cliente quer o desconto, né? Não, tu não colocou na rota direta, tu colocou na rota com transbordo, eu quero desconto. Daí assim, você vai lá, olha de novo a cotação. Eu nunca tinha pensado nisso. Boa ideia. Peça um desconto para seus agentes de carga. Poxa, Jonas, não era com esse objetivo. Tá? Poxa, Jonas. Valeu, Gente, amigão. é viagem marítima. O agente de carga não tem culpa disso. Não façam isso, tô de só que sacanagem. assim, Depois vocês não vêm mais aqui pro podcast. E é algo sensível, porque às vezes o cliente não entende, e como eu falei, nem sempre o armador emite um comunicado oficial. E aí o cliente fica, eu preciso do comunicado do armador, eu preciso do comunicado do armador. O atraso é culpa de vocês, porque vocês não têm um bom relacionamento com esse armador. E não tem nada a ver com isso. Né? É algo que realmente o agente de carga a gente não tem que fazer. E daí, a tua carga chegou no porto de transbordo e ficou lá um mês. O nosso operacional, coitado, fica lá ligando um mês e pressionando o agente e pressionando todas as pessoas conhecidas possíveis para dar uma prioridade para aquela carga. E às vezes um armador já está com um backlog gigante naquele porto, que carga que já está lá parada há mais tempo e a tua carga demora mais ainda. Então, são coisas que não estão na mão do agente de carga sempre resolver. A questão do comunicado piorou bastante depois da pandemia, Nossa, né? Antigamente muito. se emitia, se via mais. Hoje em dia, a pandemia, devido à não pandemia. tem, E virou normal agora, não mandar comunicado. Mas também esses comunicados antes, do ponto de vista de efetividade, era sempre problemas operacionais, né? Sim, sempre é a mesma desculpa. Problemas sempre o mesmo. Enviei alguns Só e-mails, trocava o número do BL, os containers e vai. mas muitos comunicados
Por para problemas operacionais. por problemas operacionais quando armador. Né? Então, gente, Então, é uma aventura marítima. E você, importador, exportador, que tem, sei lá, 10 containers por mês, o armador não tá nem aí pra você, cara. Essa é a verdade, velho. Não tá nem aí, cara. Aceita. E até foi conversado aqui em bastidores, não vou mencionar o que, nem quem, mas, cara, a pessoa ficou impressionada que um armador ligou pra pegar opinião, tá? De um agente de carga grande. Então, assim, é raro, cara. Os caras fazem ponto. É uma aventura marítima. Tá lá nas letras miúdas do VL, cara. Tu tá aceitando esses riscos e que eles vão fazer isso pra reduzir custo. Não, e fora né, a questão cara? de operação do armador, tem um risco meteorológico também. Ah, sim. Tá? Porque É, que eu a já gente- trabalhei em companhia aérea. Tá? Eu já trabalhei em companhia aérea há alguns anos atrás. E a primeira coisa que você aprende quando você vai trabalhar numa companhia é, por condições meteorológicas, a gente não se responsabiliza, senhor. É a fase padrão. A primeira coisa que você aprende. Esse É o problemas né? operacionais. Problemas Né? operacionais. Então, assim, você está tratando de um problema meteorológico. A China toda hora sofre com muito problema de tufão, isso. Agora tem um tufão em Taiwan e tal. Vai atrasar? Não vai ter. Aqui, tá chovendo, a barra tá fechada, é uma condição meteorológica. Vai atrasar? Teve aquele caso em 2010, se eu não me engano, 2009, que teve aquele vulcão na Noruega que ferrou com a Europa inteira. Sim, porque ficou com a Nossa! cinza. Aquela foi força de cinza, né, cara? Não tinha conversa, cara. Então, e daí não tem o que fazer. Só que sempre tem, como eu digo, a gente trata sempre de pessoas e pessoas, né? Tem gente que realmente não entende e Mas tu trabalhava com carga ou pessoas? na aviação eu trabalhei com pessoas. Pô, pior tipo de carga que tem, né? Que reclama, né? Reclama, né? Fala, né? Essa Fala. carga Fala. É. sem Então, vergonha. isso é complicado. Por isso que até no outro, já a gente gravou outro podcast, até estava junto com o Robson, a gente falou muito da questão de programação de carga, né? Então, assim, pegada ali, né? Poxa, Uhum. você tem que programar a tua carga, que nem sempre aquele transit time que foi informado na cotação de 40, 50 dias. A gente sempre menciona o transit time on board, então se ele parar no porto de transbordo, já vai ter um adicional. E tem N coisas que podem acontecer. E eu lembrei de uma desgraça agora, que eu até queria a opinião de vocês, que já aconteceu comigo, foi resolvido, mas tem uns outros casos que não deu tão certo. Quando o teu embarque é tipo assim, 5 containers, e aí desce um num porto e os outros 4 vão e fica esse um pra trás. Quebra de Quebra lote. de lote. Legal, assim. Ai, que inferno que é, cara. Eu tive uma vez isso com o sistema de ar-condicionado da embarcação nas minhas épocas de estaleiro. E aí, como é que eu vou declarar um pedaço de sistema quando ficou um container pra trás, cara? E aí, nesse caso, a gente conseguiu pedir, o agente de carga teve que fazer milagre, pedir pra descer os containers que foram em outro porto pra juntar os outros 2 que tinham ficado pra trás, eram 5, e aí Pra juntar o chegar lote de novo. Uhum, Cara, isso aí é um inferno. sim. Isso aí é bucha. Eu vejo, dependendo da situação, podemos lidar de forma diferente. Não é ex-tarifário, Ah, já, sim, temos meio caminho andado. menos pior. Um maquinário, nesse caso, um sistema, né? Sistema. Então, se ele faz parte do mesmo, isso inviabiliza essa quebra de lote, não faz... Mas se estamos falando de 5 containers, sei lá, de... Químicos. Químicos. Químicos, né? Vamos- Uma carga geral que geral, um container não tem a ligação para com a utilizar outra, com a carga que está no outro. eu vejo mais interessante fazer o split Fazer do o BL. split, Sim. declara separado. Declara separado, se possivelmente vá haver tempo hábil para isso. Sim. É bom que aí a Commercial Invoice manda via e-mail mesmo, a nova. E assim, até muitas das vezes o próprio armador já tem sugerido isso, porque para ele vai ter que assumir esses custos Sim, na de chegada. armazenagem, E geralmente embarca o lote maior. Geralmente, sei lá, nesse teu exemplo de 5, Uhum. geralmente vai embarcar 4. Uhum, Não isso. vai ser ao Acaba contrário, ficando embarcar pra um trás, e fica Pô, e é 4. muito azar, né, cara? Então, geralmente é nesse sentido. E ele vai pagar os custos de armazenagem desses 4 até que a chegada chega do ao outro. que faltou. Então, gera-se um transtorno para todos, né? Então, se for mercadoria geral, a sugestão é fazer o split do BL. Eu vou ter que pagar 2 despacho. É isso que é foda. Querido, te entendo. Mas tem incomodações. eu acho que É que tem que, desse fazer problema... tem que fazer conta de novo. É, Tem que fazer conta de novo. Ver o que vale a é, pena. tem que Porque a botar no carga ponto parada é lápis, né? prejuízo. Né? prejuízo. Sim, Exato. exato. Então, Tem que fazer conta. uma parceria com um agente, talvez para não cobrar uma desconsolidação do segundo BL, acho que é totalmente Sim. viável. Claro. Com o armador também, para não cobrar um BL fee, que daí tu já consegue dar uma reduzida também em relação a isso. Sim, Sim. bem-vindo. Já ajuda, né? Já Sim. ajuda. Então, isso tu consegue tirar um valor dali que tu pode até talvez ajudar o cliente com
uma redução ou a exclusão de algumas taxas, né? É que o exemplo aqui que eu dei 5, mas, gente, é normal, às vezes um BL com 40 containers, Sim. gente. Sim, É, claro. O que também, na minha visão, não é o ideal. Sim. Na minha visão, não é o ideal. já tem que considerar que isso pode acontecer. É. Sim. Tem que Principalmente nos dias atuais, onde os navios Ásia, por exemplo, nas últimas semanas estão saindo com 90% de sua capacidade, 85%, 90%. Então, a chance de dar uma quebra de lote É muito grande. É um ótimo Ainda mais com grande. um lote grande. Né? Às vezes Exato. não entrega nem no porto, né? Às vezes não entra nem no porto, né? A tempo. E se a gente levar em consideração, sei lá, vai fazer um transbordo, é mais uma possibilidade de dar uma M. Exato, da tua carga Então- ficar. Então, sei lá, vamos trabalhar com cut run. O quê? Perdão? Cut run. Quando o navio tem uma janela para atender, ele tem 12 horas. Ah, ok. Terminou essas 12 horas, ele tem que sair. Sair. Se terminou a operação ou não, pode ser Então, o tempo Navio que ele vai... parado é prejuízo também. É, então- prejuízo. Até problemas climáticos também. climáticos. É verdade. O vou Rio ter Grande do que- Sul bastante. Aqui, por exemplo, que estava acontecendo há 2 dias atrás, a capitania pediu, ó, pessoal, vocês têm que sair, não terminou a operação, lamento, mas a tendência de piora de correnteza e um navio desse por questões de tamanho, segurança, Não pode, precisou né? sair. então, melhor vocês saírem. Então, às vezes pode ser uma situação dessa também. Não é nem o armador, né? Não é nem o armador. Em algumas Sim, situações então é nem o armador. aquelas situações Questão- adversas que a gente que tá sujeito. Então, né? aí é a autoridade que diz para a segurança da embarcação. E sim, do ponto de vista do comandante, do armador, ele também não quer ficar com o navio atracado, uma correnteza de 4, 5 nós. Se, usando aqui quem conhece Itajaí Navegantes, né? Se tu tá do lado de Navegantes, tu até tá mais ou menos protegido Da corrente. Por causa da curva do rio, né? da curva do rio, que em Itajaí ela pega, inclusive em 2008 tivemos um exemplo muito sim. clássico em relação a isso, né? Teve um pesqueiro, né? Um e pesqueiro também- que estava solto, né? E foi também batendo. a queda do cais, né? do cais, Do cais, né? é. Então, o quanto isso pode ser perigoso. Eu tinha carga naquele cais. No armazém Armazém que que cai. desabou. Eu tinha carga e a gente tirou, sei lá, um dia antes da situação piorar, Então- que tirou o canal vermelho, aí o fiscal liberou, a gente tirou a carga, e aí deu aquele quinta, sexta e o feriado, né? Deu uns 4 dias assim que foi sinistro, né? E sumiu, que teria caído, e era carga bem cara. Então, são situações que podem ocorrer e Pode com ocorrer. lote grande, É. uma tendência. Pior, né? É Então, bem pior. assim, talvez vá gastar um pouquinho mais com despacho, com BL, com desconsolidação, sim. Mas eu acho que é válido em face do risco que se corre. Né? Já coloca isso no teu custo. Então, não precisa fazer de 40 ou de 5, de 10. Sim, faz 4, né? 4 lá de 10. Eu, particularmente, 5 seria o ideal. 5 para mim seria o ideal. É o ideal, mas é que realmente quando o produto é muito barato, Muito quanto barato. maior a quantidade, é melhor, né, cara? Até pra Sim, reduzir entendo. custo essa parte é foda. A gente sabe que o custo é realmente na ponta do lápis, né? A gente tá Com vendo o custo de valor que agregado. Mercadoria da barata. né? e a mercadoria barata é complicado. É importante lembrar, né, que no marítimo, gente, na importação, vocês têm que pagar o AFRIM, o AFRMM, como o Rafael Meyer gosta de falar, e eu chamo de AFRIM porque a vida é muito curta para falar AFRMM, que é o adicional do frete para a renovação da marinha mercante, que antigamente era 25%, foi reduzido para 8%. Ainda assim, é uma bela grana, a gente já devia ter navio voador, na minha opinião, no Brasil, com tudo isso que a gente paga. Mas esse custo só é cobrado na importação marítima, né? LCL, FCL, não interessa, mas aí você tem esse custo também, que aí é cobrado em cima do valor do frete, né? Não em cima do valor aduaneiro da mercadoria, né? É importante a gente adicionar isso também. Eu ia falar mais um agora, mas eu acho que eu esqueci. Eu falei do bendito do Afrim e acabei esquecendo. Gente, importante, né? Se informem do valor do free time da demurragem do container, gente. Vocês não podem, ainda mais se for uma importação prepaid, que você não tem muito controle sobre isso, gente. Cala a boca. Sacanagem. Cala a boca, João. E outra, né, gente? Tem agente de carga massa que tá preocupado, não quer que você se ferre com isso, e tem agente de carga que não é massa, que eu não chamo pra vir aqui. Né? Boa. Pô, gente, porque ter lucro exorbitante com a desgraça ali não é legal. Não vou entrar muito nesse assunto agora, porque é muito delicado, mas, cara, presta atenção no valor de demurragem e o free time, cara. Dá pra negociar o free time. Também não fica enxugando o custo até não poder mais e querer 60 dias free time, né? Aí também é palhaçada.
E até também a gente nem consegue mais. É, Além de ser é palhaçada. que eu acho que hoje quem é organizado, ele tem um BI, ele tem uma planilha, que ele costuma ter um controle de que geralmente as cargas dele são nacionalizadas em tantos dias. Precisa de tanto tempo. É histórico, a entrega, né, cara? a entrega em tantos dias, então, quando às vezes é até mais interessante, se eu costumo fazer tudo isso em 10, 12 dias, eu até posso justificar com ele, pô, pode ser um frete mais barato, inclusive com free time menor. de Exatamente. 14, Sim, de 18. Porque a gente sabe que muitas vezes, para conseguir um free time maior, você tem que pagar um FII. Exatamente, Paga um FII é. para o armador. Tem a condição. Assim, é realmente necessário que você Sim, tenha é esses realmente 30 necessário. dias? Porque muitas vezes o importador ele pede, eu vou pedir por margem de segurança. Ok, mas o teu histórico eu estou devolvendo em 10 dias. Pô, você precisa de 20 dias de margem de segurança, você vai precisar muitas vezes pagar mais por isso. Talvez não seja necessário. Então, Tem que conversar com a agente de carga e ver, cara, olha, em 10 eu tenho liberado, mas acho que o saudável seria uns 13, 14 dias. Como é que isso vai afetar meu custo? Conversa, né, cara? Sim, e o inverso também é verdadeiro, né? Exatamente. Eu tenho por hábito, seja por fluxo de caixa, seja por qualquer motivo, eu não costumo liberar em 21. Então, também verificar antecipadamente se é possível comprar esses dias de free time extras. Sim. Porque ele é muito mais barato Do que do que a aplicação da demurge em si. Tipo assim, Então, tá pra vencer, tu já... Não, no fechamento do Booking, Aham. no fechamento do Booking, talvez eu tenha 21. Alguns armadores permitem isso. Outros permitem só quando eu tenho 5 dias e permite comprar mais 6, por exemplo. Mas tá. verificar essas possibilidades de compra, de free time, se houver necessidade, naturalmente. Por isso que há necessidade de quem é controlado, o importador que é controlado, que é organizado, que tem um BI, que tem uma planilha que diz isso, ele vai te possibilitar a te organizar e a te direcionar nos teus planejamentos e ações junto à contratação de frete, contratação de free time extra, ou não, ou antes. Então, se eu tenho essa prática, independente do motivo, talvez comprar, se for possível, 5 dias a mais, 10 dias a mais, e eu consigo economizar baseado no histórico que eu tenho de sempre ultrapassar aquele determinado free time. E na exportação tem a detention, né? Sim. Mais ou menos a mesma ideia, também tem esse controle. Inclusive, é uma boa ideia, às vezes, você mostrar esse teu BI de free time demurge, de performance para os agentes de carga, porque vai dar mais confiabilidade para vocês também, né? Sim, com Ó, tô te certeza. pedindo aí 14, porque Porque meu histórico vai ser aqui, histórico ó. é Eu esse. entrego em 10 dias, 12 dias, fica meio em cima. Porque realmente tem diferença. Se o navio atracou na sexta ou atracou na segunda, já come uns dias Uns ali. dias. Então a gente precisa meter uma margenzinha de segurança, né? Sim, e pode acontecer, da carga cair em canal, eu venho liberando historicamente, a minha carga tá assim, mas aconteceu alguma coisa, caiu no canal, preciso ter mais, assim, a margem de segurança, ela é válida, mas assim, até que quanto é essa tua margem de segurança, né? Porque hoje em dia a gente sabe, é difícil os armadores já oferecerem de cara 30 dias de free time. Né? Salvo alguns contratos específicos, algumas Bem coisas, específico, né? específico. Mas assim, é muito difícil, assim, cortou, vai fazer frete spot site do armador é 5 dias, para carga refrigerada às vezes é 2. Então, assim, como é que você me libera uma carga no Brasil em 2 dias? Não libera. Então, Não libera. então aí tá nessa Sei lá, questão. o aéreo tu consegue. Sim, mas aí tá Canal nessa questão. versus- Então, a gente já sabe que produtos que têm uma anuência de algum órgão, alguma coisa, já é de entendimento que precise mais tempo, né? Então, assim, poxa, eu consigo até que... tenho 14 dias, não, mas acho que eu preciso de 21. Vamos já ver para comprar esses dias extras, se for possível com o armador, vamos ver, pagar um FII, alguma coisa, porque realmente a gente sabe, né? Custo de demurge é um custo muito alto. Para o agente de carga é um tópico sensível, porque se o agente de carga não paga o armador, a gente pode correr o risco de ter todas as operações com aquele armador bloqueadas, então entrar no chamado blacklist. Então, é bem complicado, é um assunto realmente bem, bem sensível. Sim. Né? E eles estão com a faca e o queijo na mão, né? Então a gente depende deles. Não tem muita Sim. opção, às vezes, de escolher, vou, não vou. Tá tudo bem, não vou embarcar com esse armador. Mas tem determinadas rotas que a gente depende. Sim, desse claro. armador. E a estratégia de, por exemplo, assim, que deu uma importação, deu canal vermelho, cara, isso aqui tá dando trabalho, sei lá, tem ex-tarifário, a Receita Federal tá em greve, paralisação, e trocar o container, para devolver o container do armador e colocar outro no lugar, sabe? Eu acho.
tem que fazer conta também, porque normalmente sai caro, né? Sim. Por exemplo, dá pra desovar o container, tipo, já deu canal vermelho, já tive que tirar tudo. Devolve esse container, aí eu vou arrumar outro, ou traz um caminhão, baú, se der. É Isso uma também, né? falando de zona primária, né? Zona primária da vida, né? É na área alfandegada de forma geral, né? Tipo, Mas quando a gente está falando de zona secundária, talvez eu particularmente se trata-se de um X, eu acho que a transferência para uma zona secundária para te deixar já mais é o ideal, tranquilo. né? Já é o ideal. Eu vejo, Armazenagem. eu vejo isso mais tranquilo, porque o ex-tarifário ele tem a mercadoria que contém, né? Ela há uma análise mais criteriosa por parte dos órgãos envolvidos, os órgãos anuentes, né? Então, às vezes, até uma solicitação de um Oxe, me fugiu de um relatório de um vistoriador, perito. Do perito. perito. Uhum. Às vezes até uma análise de um perito, Uhum. que é designado pela Receita também, ou pelo órgão. Às vezes isso pode demorar também, e depois a análise desse relatório, desse perito, por parte do órgão também. Então eu acho que é mais válido, dependendo da operação, já fazer essa transferência para um terminal de zona secundária, para que se pudesse estar desunitizando, ou seja, tu tens um problema a menos para se preocupar, um custo a menos para ter na tua operação, né? E é já bom, eu acho já certo colocar esse custo na conta, já esperando pelo pior, porque não... Cara, ainda mais ex-tarifário da vida, né, cara? Tipo, a chance disso acontecer não é... É pequena, mas não é remota, né? Então eu acho que vale a pena, sim. É um plano bem importante já ter combinado. Se a gente tem um histórico pequeno de canal vermelho, eu acho que vale sim o risco. Sim. Vale o risco. E hoje temos outras situações, por exemplo, com a adesão da OEA, que isso pode te ajudar bastante nesse sentido em relação... É lógico, talvez quem é quem é OEA tá mais tranquilo. Quem é picareta talvez não vai querer essa visão por parte da... Mas quem trabalha certinho, eu acho que é muito interessante se aderir a esse... Até quem trabalha certinho não é OEA, que tipo assim, foi o meu caso, a gente cuidava muito, cara, nossa porcentagem de canal verde era altíssima. Cara, não tinha que me preocupar com isso, sabe? Tipo, nem tava no meu risco do free time, tipo, considerar canal vermelho. Cara, fazia tanto tempo que não tinha canal vermelho, eu falei, não, cara, deixa quieto isso aí, vamos reduzir esse free time que tá tranquilo. Só quando, sei lá, viesse uma greve ou uma coisa, né? Mais anormal. Anormal. Que realmente não valia a pena entrar na conta. Ou empresa nova, né? Daí não sabe muito bem a operação, um produto não tem novo. experiência, né? É bom colocar uma gordurinha no custo ali Aí eu já sou a favor de transferir para uma terminal de zona secundária. E é importante, né, tu conversar com o terminal para ter certeza que ele vai conseguir manusear a tua carga, né? Que não é toda a carga que às vezes consegue manusear, né? Tipo, fazer o exemplo do open top com guindaste. Sei lá, vai que o lugar não tem um guindaste que... específico. Aquele guindaste para aquele tipo de maquinário. Não é meter cabo no reach stacker ali de container e querer que ele levante. Não é bem assim, né, cara? Sim, tem algumas operações que são muito específicas, né? Ou se ele está apto a sublocar uma também, máquina. Sim. Lógico, naturalmente E vai ter quanto o é que custo. vai custar? Naturalmente vai ter o custo, né? Mas se ele está apto... Mas teoricamente ele vai ter esse custo também na planta dele, então isso já coloca talvez em outra... já se vê de outra forma, né? Sim. Mas é sempre bem importante esse teu alerta, né? Para ver se aquele terminal de zona secundária está apto para o recebimento da tua carga, manipular. Principalmente zona primária, porque tem muita zona primária que não consegue, cara. Não tem maquinário e ele pode se negar a mexer. Porque ele não consegue por motivos de segurança, né? E não vai. E esse é um tipo de desculpa que acalenta muita gente, né? Cara, motivo de segurança, cara. É o tipo, muitas das vezes, eu não estou apto não tenho know-how para manipular essa carga. Simples assim. Mais algum alerta importante? Acho que é legal também falar um pouquinho do peso também da mercadoria, né? Que a gente já falou no começo, mas eu acho que frisar bem por a questão de legislação, né? Informar menos no BL para passar, menos, né? Esse é o ideal, Porque né? às vezes a gente fala, olha, a porta do container, cabe tantos quilos. Vou, carrego, mas tem que entender fecha a porta com a empilhadeira, né? Dá aquela empurrada assim, bonita. Entender a legislação do país, que a carga vai, para também não ter problemas. Transporte interno, exatamente. Outra boa também, né? O container de 20 pés tem espaço para garfo de empilhadeira na lateral. O D40 não tem, tá, gente?
Vocês não fiquem inventando história aí, cara. Eu já vi coisas. A galera, tipo, não tem aqui um guindaste pra levantar esse controle de 40 pés. Vai lá e mete uma empilhadeira dos dois lados de 40 pés. Meu Deus. Meu Deus do céu. Esse que... Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar, é isso aí. Isso que o Gui comentou, eu acho que é bastante pertinente e tem um risco hoje, em determinadas rotas, de containers que são muito pesados, prioridade é zero. Né? Sim. Prioridade zero. Até no sentido de que o plano do navio ele é baseado em peso e não em quantidade de container. Então, se eu tenho um container, dois containers de 40 com 10 cada um e um container de 40 com 20 toneladas, naturalmente que ele vai dar prioridade para 2. Mas não tenha dúvida, Então, é um risco. Então, tem que se colocar isso na ponta do lápis. Lógico que é difícil mensurar, sim, é difícil. Mas se o container é muito pesado, determinadas rotas ou armadores, muitas das vezes, o armador daquele joint, ele tem um joint menor, então ele está over, baseado no joint dele, ele vai dar prioridade para as cargas mais leves, porque o joint dele também é baseado em peso. Então, se ele tem 10 mil toneladas para embarcar, e o joint dele é de 5, ele vai buscar os containers que são mais leves. Até o tipo de container, né? Se for open top, se for químico também, né? Perigoso. Prioridade é o dry e o high cube, né? Dry e high cube. Então, são situações que podem ocorrer com muita normalidade. Então, se for um flat rack, oversize, pesado pra caramba e a carga perigosa. Esse não embarca nunca, né? Esse não embarca nunca. Eu ia falar agora da carga perigosa também, né? Da A carga perigosa também é o odiado dos armadores, né? Porque tem muito cliente que sabe que a carga dele é perigosa, sabe a documentação exigida para embarque e a gente precisa não só para embarque, a gente precisa para cotar. Então fica bem assim, cliente, quando for pedir cotação para a gente de carga, que for carga perigosa, nós precisamos sim na documentação para fazer a cotação. A gente precisa ver aceite, tanto do agente na origem, que vai estar trabalhando com aquela carga, se ele também está apto para trabalhar com aquela carga, vai ter que verificar o aceite do armador, ver se tem alguma taxa extra que vai ser cobrado sobre aquela carga perigosa, porque tem muito cliente que... não, a carga é essa, tá aí, mas eu não tenho o MSDS, eu não tenho um test report, eu não tenho documentação nenhuma. E, assim, é risco, a gente vê tanta coisa na mídia, tanto de navio que pega fogo, de terminal que pega fogo, e assim, não, mas comigo nunca aconteceu, né, e tal, assim, é bem importante essa questão, né, a carga perigosa, seja ela no modal que for, seja ela no aéreo, seja ela no marítimo, ter a documentação. E também, lógico, o equipamento certo para embarcar, e, enfim. Né, de carga direta também, né? Verificar se não é de carga direta no destino, porque às vezes o armazém, o terminal, ele não consegue ficar com essa carga por muito tempo, ela tem que descarregar do navio e já sair para o destino final. Tá. Porque não tem uma área para aquele tipo de carga perigosa. Geralmente explosivo ou algum gás infectante ou tóxico. Alguns terminais têm essas limitações. Radioativo, né? Radioativo. Hospitalar, né? Tipo raio-x e tal, é radioativo, né? Então, dependendo da situação, é bem como o Gui comentou. Ou só aceita via descarga direta, ou às vezes nem aceita essa descarga. Então, assim, antes, muitas das vezes, até de cotar aqui com um armador com aquele destino, muitas das vezes até já dá um double check e ver se aceita, se o terminal aceita. Se não aceitar, não adianta nem iniciar, porque o armador, naturalmente, ele vai fazer esse caminho de questionar o terminal de descarga e de embarque, se é permitido, se ele aceita esse tipo de operação. Né? Então já minimiza. E assim, também é importante ressaltar que às vezes o booking de carga perigosa ele não vem de um dia para a noite. Sim. Tem toda uma análise. É o final da fila, né? Tem toda uma análise, via planner, inclusive, se ele tem, se ele aceita naquele navio em específico, se entra na tabela de segregação do navio, já que ele tem previamente já, às vezes, planejado. E outra, né? Se tua carga é inflamável e tem lá uns 20 containers de papel para embarcar, cara, um container de papel vai embarcar e o teu inflamável vai esperar, cara. Exato, porque pode ter, né, algum produto que, se tiver algum problema, reage e dá um problema maior ainda.
Então, a carga perigosa, a carga é sensível. E, às vezes, os clientes, o importador não trata com a seriedade, assim, e também seguem achando que, às vezes, é uma exigência um pouco mais criteriosa do agente de carga, mas não, a gente precisa de tudo para conseguir cotar, para ver se vai conseguir atender, porque é um risco muito grande, né? Então, isso é... Até na questão declara, né? Acho que não tem bateria. A bateria de lítio. Entra numa blacklist aí do Tudo armador. tem bateria hoje em dia, cara, de eletrônico. É da loucura, cara. Tudo tem, velho. Se for ver. Na dúvida, eletrônico tem bateria. Tem que considerar assim, cara. Na dúvida, assim, a gente tem que ser criterioso porque é risco. É risco, né? Coisa séria. Por isso que se tiver a documentação MSDS em mãos, tu consegue analisar. Sim. E tu consegue depois até, se for o caso, mostrar para o armador querido, mas eu te mostrei lá no início já. Eu te falei aqui no desde começo. sempre. Tá aqui a UN, tá aqui o packing, tá aqui, eu tô te falando o que é. Minimiza muitas dores de cabeça. Sim. Porque também não adianta conseguir o booking se for de forma quando eu omito as informações. Né? Depois, no segundo momento, eu vou ter que apresentar e... Sim, ok. Vai ter que apresentar lá para embarcar, vai ter que apresentar o test report, o MSDS, e chega, mas não foi só. Esse booking não era para essa carga aqui. Né? Foi feito um booking para uma outra tipo de carga. E outra, né? Dependendo do produto, a NCM já vai acusar que provavelmente a carga é perigosa, né? Sim. Tipo, sei lá, tem NCM para ácido. Cara. Porra, velho. Como assim? Tu tá embarcando ácido e esse é... Tem ácidos que não são, mas... Sim. Né? Já dá um alerta, né, cara? Ainda mais a gente de carga já é experiente, já sabe decora às vezes a NCM e já sabe que aquilo ali provavelmente é carga perigosa. Né? Os próprios sistemas hoje em dia já avisam. Pronto. Melhor, inteligência artificial a nosso favor. Isso aí. Vamos encerrar então, gente. Se a gente lembrar mais coisas, a gente grava uma parte 2 aí. Eu ia falar, porque com certeza tem, né? Com certeza o que mais né? tem é a história. E aí? Curtiu o episódio? Lembra de comentar, compartilha o que a gente comentou de interessante aqui, que te lembrou alguma história, se tu puder contar a história. Aproveita teus comentários do Spotify, do YouTube, das nossas redes sociais e aproveita para interagir com a gente nesse conteúdo. Então, por hoje é só. Trabalhos encerrados. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu!